Boa noite. Estamos nós aqui com mais uma noite de bate-papo inteligente. Passo a semana toda ansiando que chegue a segunda-feira. Bom dia, boa noite, Luciana. Desculpa. Como é que você está? Seja muito bem-vinda. Hoje nós iremos ter um bate-papo inteligente com a nossa querida Ana Bispo, uma mulher sensacional, com uma bagagem absurda de conhecimento. Ana Bispo vem trazer um tema importantíssimo para que nós venhamos debater hoje. É importante para nós enquanto mulheres e importante para a sociedade. E eu ainda acredito que seja até um pouco mais importante. Boa, minha vizinha. Que bom. E eu acredito que ainda seja muito mais importante para que homens assistam essas lives, principalmente essa. Para que nossa querida Ana Bispo chegou, para que eles tenham um pouco de noção do que é a vivência do ser mulher, né? Ana, querida, você pode solicitar. Você pode solicitar para entrar. Ana Bispo vem cheia de bagagem importante, extremamente necessária para que nós venhamos aprender. E a mulher dá show em tudo que faz. Eu estou me ouvindo, hein? Aí, tá bom agora? Agora tá. Peraí, Bia. Pronto, tá me ouvindo bem? Muito bem. Pronto. Vamos aqui, continue. E aí eu tô falando para minha galerinha que nós vamos escutar uma pessoa sensacional, uma mulher com muita bagagem, que tem muita coisa para nos ensinar e que trabalha com perfeição naquilo que se propõe. O nome dela é Ana Bispo, você conhece? Deixa eu falar um pouquinho sobre o Coletivo Dolores. O Coletivo Dolores é um grupo de mulheres esse que foi idealizado por nossa Jaime, que já entrou, já está aqui com a gente. A Jaime idealizou um grupo de mulheres para que possamos ajudar outras mulheres. E aí ela nos reuniu e nós estamos hoje sonhando o sonho junto com Jaime, fazendo esse sonho acontecer. Nós tivemos o nosso primeiro filho, a nossa primeira gestação, que é o nosso livro. Vai ser lançado agora na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, dia 21, no mês de junho. Nós já tivemos um seminário, que foi maravilhoso. Temos todas as segundas-feiras os nossos momentos, que você já conhece, você está aqui agora para fazer um deles. Nós temos um grupo, boa noite, professor. Nós temos um grupo de mulheres que sofrem todo tipo de violência e que vivem vulnerabilidade social. E nós estamos hoje programando um novo momento, um novo trabalho para fazer no mês de julho. E aí tá lá no forninho, tá com cheirinho de bolo gostoso, sabe? Vai ser uma surpresa boa que tá vindo por aí. Você faz parte dessa surpresa boa que está vindo por aí. Quero dizer para você que o espaço é seu, que o momento é seu, que o palco é seu. Seja muito bem-vinda. Graças a Deus por você ter aceitado, fiquei muito feliz. Você é maravilhosa, tem muita coisa para ofertar para a gente nessa noite. E o palco é seu, brilhe. Simplesmente brilhe. Boa noite, obrigada pela recepção. É uma honra estar aqui. E eu quero, assim, antes de mais nada, pedir
licença aos meus ancestrais para eu estar aqui falando sobre nós, sobre mulheres negras, sobre esse tema tão importante e tão comovente, né? Uma coisa assim que é muito rara para a gente falar, porque nós, enquanto mulheres negras, precisamos de visibilidade, né? Sim. E a gente não tem esse espaço. Então, ter um espaço como esse, eu tenho que pedir licença às que vieram antes de nós, que abriram o caminho para que a gente pudesse continuar lutando. Então, saudar a minha ancestralidade, saudar a todas e todos que estão nos ouvindo nesse momento, e mais uma vez, agradecer. Eu sou Ana Bispo e moro aqui em São Francisco do Conde há 18 anos e vim para somar. Quero falar que esse coletivo, Dolores, ele é mais um que veio somar as vozes das mulheres negras que estão ecoando por todo esse Brasil, em busca de reparação pelo bem viver. Nós, mulheres, e principalmente mulheres negras, mães solos, a gente precisa desse apoio, desse amparo, porque as nossas mães, nossas avós não tiveram essa oportunidade de luta, de enfrentamento, de empoderamento que a gente está tendo hoje. Então, é como eu falo, né? Uma segurar na mão da outra e seguir. Sim. Estamos em marcha sempre. E eu tenho visto muitas mulheres, assim como você, como eu, florescendo, porque outras vêm nos encorajando. A internet surgiu para que desse essa visibilidade. Quantas mulheres podem agora estar ouvindo as nossas vozes, aonde quer que elas estejam? Muitas que não podem sair de casa agora, porque têm seus filhos para estar olhando. Muitas estão trabalhando. Muitas estão, nesse momento, sendo violentadas, né? Ou fisicamente, ou patrimonialmente, ou verbalmente, e não encontra ajuda ou apoio, às vezes até com medo, mas uma palavra encoraja, um abraço encoraja, um exemplo, o exemplo que nós estamos dando aqui de estar falando sobre esses assuntos. A mulher que está lá na outra ponta vai dizer, tem pessoas lutando por mim, não só em busca de lei, né? Em vários lugares a gente tem visto grupos se levantando para ser essa rede de apoio para as mulheres que precisam. Então, a Associação Flor de Lótus e o coletivo Terra das Iabás têm essa missão. Eu vim do Rio de Janeiro, desde 8 anos de idade, falar um pouco de mim agora, né? Eu morava com minha madrinha no Rio de Janeiro e ela era uma mulher de sociedade média alta e ela fazia serviços sociais lá na Rocinha, na favela. E eu ia junto. Foi de onde despertou em mim essa questão de militância. E a gente ajudava, ela dava oficinas, as mulheres faziam pinturas em porcelanas, faziam crochê, tricô, que era para elas terem uma renda, porque a maioria era mães solos. E o que tinha naquele momento era Casa do Branco para trabalhar, faxina. Mas se ela saísse para fazer isso, com quem ficariam as crianças? E aí minha madrinha, né, mesmo sendo uma mulher, ela não era branca, era uma mulher considerada parda, que a gente sabe que hoje em dia não existe. Mas ela tinha um bom coração e ela sempre dividia o que ela tinha. Tanto que minha madrinha era uma mulher de classe alta e hoje ela se encontra totalmente numa situação de vulnerabilidade, porque tudo que ela tinha, ela dividia. E ela chegou um momento que ela tinha 8 empregadas dentro de casa. Tipo essas coisas de novela. Motorista, jardineiro. E todos os funcionários dela, ela era a madrinha dos filhos. Então pense como ela ficou sem dinheiro, porque ela ajudava todo mundo. E depois ela fazia show na casa dela, esse show beneficente que as Granfinas fazem, para ajudar uma instituição de cego no Rio de Janeiro. E aquilo foi me comovendo, porque eu me envolvia. E foi de onde veio a minha luta. E também vendo aquelas mulheres sofrendo. Depois eu vim para a Bahia morar com minha mãe, lá no Engenho Velho de Brotas, e entrei na igreja católica e participei do grupo jovem.
E lá, de novo, a minha luta, junto com as freiras, a gente ia para aqueles condomínios em Brotas, pedir alimento e agasalho para as pessoas menos favorecidas. E eu cresci num ambiente hostil, onde minha mãe era violentada pelo marido, né? Apanhava, ele era alcoólatra, e eu cresci vendo aquilo tudo. Foi de onde veio o meu enfrentamento, o meu despertar, assim, por que as mulheres precisam apanhar dos seus maridos. E olha que minha mãe não era uma mulher submissa, ela trabalhava, muito pelo contrário. Teve um dos maridos dela que era ela quem sustentava. E eu achava aquilo assim, não entendia. Então, quando eu fiz 15 para 16 anos, que foi a faixa, eu era filha única até essa faixa, foi quando minha irmã nasceu, que eu vi o que eu e minha mãe passamos, porque morávamos na casa do junto. E aí eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Foi aí que a escola, né, o ginásio, começou a ter essas conversas, e eu comecei a ter esse entendimento, porque a gente só em casa não tem. E aí eu disse, não, eu preciso crescer, eu preciso evoluir para fazer algo por essas mulheres, para que a minha irmã, os filhos da minha irmã, né, as filhas e os filhos dos meus sobrinhos não passem por isso. E aí eu estou aqui. E aí eu comecei, quando foi em 1984, eu conheci o budismo. Eu saí do catolicismo, fui para o budismo, e no budismo eu descobri a luta que é em prol da paz mundial. E aí tinha um grupo de mulheres, que lá tem, e a gente debatia esses assuntos. Então, é muito bom quando a pessoa entra numa religião, independente de qual seja, porque tem esse cuidado, tem essa fala, e começa a mulher a se despertar. Então, a gente precisa falar dessas rodas de conversas em todos os espaços que tenham mulheres, e também inserir os homens, porque os homens precisam aprender a desconstruir. A gente não pode mais só ficar falando de nós para nós. Ah, porque tem a Lei Maria da Penha, ah, porque tem tal lei, e a gente já sabe de tudo aquilo, mas eles não sabem. E todo dia a gente vê aí feminicídio. Amanhã a gente vai ver, daqui a pouco, quantas mulheres estão sendo mortas nesse momento, porque os homens não aceitam o fim do relacionamento. Quantas mães fecham os olhos para ver o que suas filhas estão passando dentro de casa, com seus genros, com seus padrastos. Quantas crianças têm sido violentadas pelos avós, pelos próprios pais, pelos tios, pelos irmãos, e as mães fazem vista grossa, ou simplesmente não veem, ou não acreditam, porque eu passei por isso. Minha mãe tinha um marido que ele gostava de mim. E um dia eu acordei, eu cheguei do trabalho, eu trabalhava no Datafolha fazendo pesquisa, estava muito cansada, e eu dormindo, eu vi no fundo, assim, aquela música de Roberto Carlos, tocando, e algo alisando a minha perna. E aí eu tinha um abajur de barro que eu ganhei em Cachoeira. Quando eu abri o olho, que eu vi aquilo, eu peguei a cúpula do abajur e quebrei na cara desse homem. Quando minha mãe chegou, eu disse a ela, minha mãe não acreditou em mim. Ela não acreditou em mim. Foi quando eu saí dentro de casa. E mesmo assim ela continuou sem acreditando. E ela apanhava desse marido e ela batia nesse marido. E quando os dois estavam bêbados, era um inferno. Eu disse, eu não quero isso para mim. E saí dentro de casa. E aí comecei a minha militância no budismo. Depois eu saí do budismo, viajei, comecei a rodar o mundo, entrei no teatro, mas sempre nessa fala. E aí foi quando, em 2013, já mesmo na fase adulta e na fase assim mais empoderada, nós construímos em Salvador a Rede de Mulheres Negras do estado da Bahia, que hoje é a Rede de Mulheres Negras do Brasil, que já atingimos vários estados. Em 2015, nós fizemos a primeira marcha das mulheres negras para Brasília, com mais de 100 mil mulheres. E hoje estamos trabalhando para fazer a Marcha das Mulheres Negras, 25 de novembro,
com 1 milhão de mulheres em Brasília. Em 2015, eu levei 46 mulheres daqui, de São Francisco do Conde, pescadoras, evangélicas, candomblecistas, 10 estudantes da Unilab, as meninas que vieram da África, gostaram muito do movimento. Inclusive, tem uma chamada Naim Trissanca, que disse que eu sou referência dela. Ela veio, fez os seus estudos aqui, se formou, voltou para a África, abriu um instituto e hoje trabalha lá, a violência contra a mulher. Que diz que a cultura lá é os homens ter mais de uma mulher, bater em mulher, mas ela levou isso daqui para lá. Ela aprendeu aqui em São Francisco do Conde, hoje tem um instituto na África, que ela trabalha violência contra as mulheres. Então, eu me sinto honrada porque eu estou sendo, assim, referência para essas mulheres, né? E assim, Elaine, você bem me conhece, você sabe a minha luta aqui. Só não é melhor porque a gente não tem um apoio. Às vezes até as próprias mulheres, a gente constrói rodas de conversas e elas não participam. Umas por medo, outras porque acham que a gente não vai para lugar nenhum, não vai levar nada. Outra porque acha que a gente precisa ter uma estrutura física, uma estrutura financeira. Não, a gente está falando de você, mulher, de você se construir, de você se descobrir, se perceber que o seu empoderamento está em você. A partir do momento que você, assim como eu, se descobre que você pode ajudar o outro, a partir do momento que você se cura, aí tudo começa a mudar, aí tudo começa a fazer sentido. Aqui tem 2 mulheres conversando em uma live. Nós estamos propagando isso, está acessível para quem queira. Então vem a reflexão. Aonde sou eu, essa mulher, nesse momento? O que eu posso fazer para me curar e ajudar a curar o outro? A resposta é dentro de casa. Você que é mãe e tem filho, homem, comece a educar o seu filho a não ser o que esses homens estão aí divulgando, propaganda. Quando você vê o seu filho batendo na sua irmãzinha, numa coleguinha, recrimine, porque ali já começa um opressor. Se você é uma mulher que apanha em casa do seu marido ou sofre qualquer outro tipo de violência, briga, desentendimento na frente de criança, ele vai reproduzir isso mais tarde. Evite. Evite isso. Muita gente diz assim, fulana é descompreendida, que apanha do marido e continua com ele. Falta autonomia financeira e falta o amor próprio dessa mulher, para ela se descobrir que ela é capaz. Mas sabe por que falta? Porque falta uma eu, uma você, uma que está ouvindo, uma que já se empoderou, pegar na mão dela e dizer, você é capaz. Falta a gente sentir a empatia pela outra, para ela entender do que ela é capaz. Então, se eu vejo meu filho chegar em casa com um comportamento diferente, eu preciso conversar com ele. Hoje em dia, o celular está destruindo a família. A mãe, o pai, as crianças chegam em casa, está na sala, cada um com o seu celular. Não tem mais diálogo. Ninguém mais almoça numa mesa, todo mundo junto, é cada um no seu quarto, ou com o celular na mão. Falta esse aconchego familiar. Muitos casamentos estão sendo destruídos. Muitas famílias, a gente não vê mais aquela mãe com aquele afago com seu filho, vai na escola, dá um beijo. A gente só vê aqueles gritos. Bora, menino! Mas ela não tem culpa disso. Ela não tem culpa disso. Essa mulher, ela está a ponto de explodir. Ela precisa desabafar. Ela precisa de uma válvula de escape. Ela está reproduzindo tudo que foi jogado em cima dela. Tudo. E essa semana, Carla Cotirini falou uma coisa que eu estava até falando aqui em casa. A alimentação, ela está transformando as nossas vidas. Ela está. Está vendo muita gente irritada, muita gente com câncer, muita gente com doença. De onde está vindo isso? Da alimentação. Chama-se nutricídio. Descobri isso essa
semana, aprendi essa palavra essa semana, já fui entender sobre isso. As comidas, elas estão transformadas. Todas, você vê conteúdo transgênico. A gente está comendo comida modificada. Isso está alterando o nosso cérebro, o nosso comportamento. Cheio de agrotóxicos. As crianças só comem isso hoje em dia. É salgadinho, é biscoito recheado, é refrigerante. Isso está alterando o humor das pessoas, das crianças. E a gente precisa cuidar. Começar a entender o que é nutricídio. O que é nutricídio. Como o meu comportamento impacta no outro. Tem uma reflexãozinha assim, né? Que o patrão brigou com o empregado, não, o patrão brigou com o secretário brigou com seu subordinado, o subordinado chegou em casa, descontou na mulher, a mulher descontou no filho, o filho descontou no cachorro, o cachorro descontou no rato, no gato, o gato descontou no rato. É uma pirâmide. Entendeu? E onde é que a gente vai chegar? Então, passo a palavra para você agora, um pouquinho, porque eu vou discorrer aqui mais coisas. Foi só uma introdução do porquê que eu virei uma militante, principalmente na defesa da violência contra as mulheres e principalmente contra as mulheres negras que nos tornamos, pela sociedade, invisibilizadas e incapazes. Como eu já te disse, que para mim é um extremo orgulho estar com você aqui hoje e dizer para você que você não é uma referência só para elas, não, você é uma referência para nós, tá? Eu te vejo como uma grande mulher e isso é importante demais. Voltando para o nosso contexto, eu gostaria que você dissesse o tema qual você escolheu para discorrer e o porquê que você escolheu esse tema. Bom, assim, nós estamos agora no mês de junho. E o mês de julho é o mês da mulher latino-americana e caribenha. E por que esse tema? Primeiro, porque tem a minha referência, que foi e sempre será Hilza Valentim. Uma mulher negra, que quase todo mundo conhece a história dela, mas uma mulher que veio de baixo, se tornou secretária, se tornou vereadora, se tornou a prefeita, com bastante referência, mas a história de Hilza para chegar até onde ela chegou não é diferente da nossa. E se ela pôde, qualquer uma de nós também podemos, como disse lá, né, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Então, pela ótica do São Francisco do Conde, uma cidade majoritariamente negra, mas que muita gente não se assume como, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa em São Francisco do Conde. Eu tenho que sacudir essas mulheres, sacudir o governo, todas as suas esferas, porque nós merecemos e respeitamos quem está lá, mas que nós somos os patrões e merecemos ter respeito e política pública feita com o nosso dinheiro. Eu, quando saí candidata a vereadora, eu disse, é você que paga o salário do prefeito, do vereador, do governador, do presidente da República, através de seus impostos. Eu me lembro que foi uma moça no Socorro, ela falou, mas eu não pago imposto, eu não tenho carne, eu não pago imposto. Eu disse, a senhora paga. A senhora paga imposto quando a senhora compra um pão, quando compra um guaraná, quando a sua luz está acesa, né? E a gente tem que entender isso e fiscalizar. Fiscalizem agora o recibo de luz, teve aumento, a luz que está iluminando a rua agora, é você que paga. E esse dinheiro volta para os cofres públicos. Quando você compra um pão, aquele dono da padaria ou do supermercado, ele devolve parte daquele dinheiro para os cofres públicos. Então você paga. Então, o dinheiro do prefeito, o salário do prefeito, do governador, do vereador, somos nós que pagamos. A gente não tem direito nenhum, obrigação nenhuma de estar passando a cuia. Quando a gente vai para uma porta de uma prefeitura, não é pedir, a gente vai exigir
o nosso direito. Aí eu disse, eu tenho que sacudir esse povo e mostrar que nós, mulheres negras, temos direitos e estamos aqui para isso. Porque as leis, elas não são totalmente executadas. Elas não são totalmente executadas, não são fiscalizadas. E a culpa é nossa. A culpa é nossa, porque quando a gente elege um parlamentar, a gente não elege pensando na população. Alguns elegem visando a si mesmo. Mas a gente tem direito de ir lá e cobrar. Ou você fez campanha, falou que ia fazer isso e aquilo. E aí? Eu quero mais qualidade de vida nos hospitais, nas escolas. Eu quero minha rua asfaltada, eu quero saneamento básico, eu quero segurança na minha rua. Você tem que pensar no coletivo. Eu disse, não vou sacudir essa galera aí. E aí criei, sou idealizadora do troféu Prefeita Rilza Valentim, após a sua morte, que a gente estava em Salvador fazendo o Julho das Pretas, dia 24 de julho, e aí recebemos a notícia de que Rilza havia falecido. Era a primeira vez que ia ser homenageada em Salvador. Eu não fui, eu levei uma caravana com pessoas de Madre de Deus, Candeias, São Francisco do Conde. Passamos 3 dias lá no Santo Antônio Além do Carmo. Levei muitas artesãs, porque eu também lido aqui com a economia solidária para mulheres negras. E aí viemos embora. Eu e Luciano não tivemos condição nenhuma de ir para o enterro. Então, no ano seguinte, eu criei o troféu Prefeita Rilza Valentim para que a memória dessa mulher, dessa guerreira, dessa protagonista não morresse. E aí eu convido vocês para essa luta e essa construção, que será dia 25 de julho, estamos na 4ª edição. E aí o que acontece? Você já foi uma das homenageadas. Então a gente homenageia mulheres negras que têm trabalho de relevância para a população, para a sua comunidade. E eu peço que vocês também me ajudem a selecionar essas mulheres, porque eu sozinha não consigo andar em São Francisco do Conde todo. Então, são 30 mulheres esse ano que serão homenageadas. Comecei com 13, o primeiro ano foi 13, o segundo ano foi 13, o terceiro ano foi 15, e esse ano, com toda a dificuldade do mundo, eu desafiei homenagear 30 mulheres. Não sei como vai ser, não temos orçamento. O orçamento está em mais ou menos 3.300, né? 300 nós já conseguimos, mais de 3 mil. Faltam 3 mil. E eu vou acreditar que as pessoas vão colaborar. Não é captação de recursos. A gente já mudou a palavra, porque tem que estar atualizada. É mobilização de recursos. O que é mobilização de recursos? Eu preciso, por exemplo, de tal material. Eu preciso de um porta-banner. Preciso de 2, na verdade. Cada um custa R$50 no Mercado Livre. Então, custa R$100. Você não precisa me dar esses R$100. Você pode comprar esse porta-banner e me dar. Eu preciso de 2 banners. Eu vou precisar de um técnico para ir lá manusear o equipamento de som. Já é uma mão de obra. É uma mobilização de recursos, pessoas. Eu vou precisar de uma apresentação cultural. Na verdade, eu quero 2. Aí você tem um grupo, você faz uma poesia, ou toca um violão, você pode ir lá e estar oferecendo. Então, eu já não vou precisar do dinheiro, entendeu? Porque eu já ia pagar esse povo, não, eu vou lhe oferecer. Pronto. Você vai lá, cantou, você vai lá, fez alguma coisa. Então, eu estou fazendo mobilização de recursos para estar homenageando essas mulheres dentro de São Francisco do Conde. Isso é uma luta, é um empoderamento. Porque o ano passado, Elane, teve uma mulher que a gente convidou e ela não aceitou. Ela não aceitou. Eu achei até que o problema era comigo, preconceito, alguma coisa. Ela disse, eu não me vejo merecedora e eu nunca entrei na Câmara de Vereadores, porque eu acho que ali não é um lugar para mim. E aquilo me fez refletir onde é o lugar dessa mulher. Que muitas nunca entraram na Câmara de Vereadores. Nunca foram homenageadas, sequer citadas. Sequer alguém de alto poder passa e dá um bom dia a essas mulheres. Seja uma gari, uma diarista, sabe? Uma atendente de supermercado.
aqui tem muitos. Eu passo, eu dou bom dia a todo mundo, que eu gostaria que fizesse comigo. Sim. Entendeu? Então, quando hoje uma recebeu esse convite, a mulher ficou acho que uns 5 segundos no telefone, e eu esperando ela responder. A mulher ficou hiper feliz, extasiada. Uma evangélica. E olha que eu sou uma candomblessista, todo mundo sabe. Sou muito respeitada pelas pessoas aqui evangélicas, por isso mesmo, pelo meu comportamento. Pelo meu comportamento, pela maneira de tratar as outras pessoas. Entendeu? Então tem uma evangélica que ela ficou assim extasiada. Mas por que eu? Porque a senhora merece. Depois eu vou dizer a ela e a elas, todas que estão lá, por que elas merecem. Então, esse trabalho que você faz, esse trabalho que eu faço, desperta na mulher quem ela é, quem eu sou, aonde eu quero estar. A gente viu essa semana a elegância, a grandeza de Marina Silva. Marina Silva foi atacada pelos senadores e rebateu. E quando ela viu que a presença dela ali estava sendo imposta, ela não estava sendo respeitada nem como mulher e nem como ministra, porque não havia diferença, como o senador disse. Eu não estou falando da mulher, eu estou falando da ministra, não tem como desassociar. Ela simplesmente se retirou. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Se retirar, se calar, é a melhor resposta. Agora, venha por cima, como ela foi aí. A mulher está sendo abraçada por tudo, por todos. Até essa semana, a seleção feminina foi jogar, ela foi homenageada lá. Então, é isso que nós devemos fazer. Se impor. Então, o Júlio das Pretas é uma homenagem para todas as mulheres. Se eu pudesse, eu daria um troféu para todas, mas, infelizmente, eu ainda não tenho essa possibilidade. Mas uma que seja... Aí tem pessoas que dizem assim, Ana, por que você só homenageia as mulheres negras? Muito simples. Porque nós somos as invisibilizadas, as que merecemos reparação de tudo que nos foi negado. Eu acharia que a gente não deveria ter cotas para entrar nos espaços, no trabalho, nas escolas. A gente tem que entrar por direito. Por direito. A pessoa deficiente. A gente não fala desse povo. Das mulheres PCD, das mulheres lésbicas, das mulheres encarceradas, das mulheres moradoras de rua, das mulheres profissionais do sexo. É tudo mulher. Então, as mulheres negras, nós somos minoria, nós somos as vítimas. Perceba que todas as balas perdidas só atingem o corpo negro, porque ela não é uma bala perdida, ela tem um alvo certo. Olha a forma que um infrator negro é preso, que um infrator branco é preso. O tratamento é diferenciado. Um é algemado, o outro não é. Um é chamado de senhor e o outro é de vagabundo. A mesma forma é a mulher. A mulher, quando ela está amando, a mulher negra principalmente, é meu bem, meu bem, meu bem. Quando termina um relacionamento, eu quero meus bens, e é aquela briga pela luta, pela divisão do patrimônio. É aquela violência patrimonial, né? Então, o Júlio das Pretas, aqui em São Francisco do Conde, nasceu para isso. Para resgatar a autoestima das mulheres e para que elas se vejam aonde elas querem estar, sendo homenageadas, não importa o dia, porque um dia é só um dia pontual, mas dali ela já sai com um outro sentimento. Eu fui homenageada, eu sou uma mulher negra que tem um serviço de alta relevância. Cada um vai ter um sentimento. Então, eu convido todas para que façam parte dessa construção, prestigie, vá lá. Se puder dar alguma contribuição, de alguma forma, contribua. De que forma? Convide alguém para estar indo lá assistir palestra, porque vai ter uma palestra maravilhosa falando sobre isso. Vai ter um momento cultural. Vai ser um dia programado para as mulheres negras de São Francisco do Conde. Esse ano eu quero fazer algo diferente. Eu quero homenagear 5 mulheres do fora. Porque são mulheres que nos inspiram, que vieram do nada. Eu não posso nem falar o nome delas aqui, porque vai ser surpresa para elas. Mas vocês vão ver lá mulheres que eram
marisqueiras, hiper violentada de todas as formas possíveis, até quando tentou ser líder de associação, e hoje está no parlamento, né? Está no parlamento. Tem 2 parlamentares, 2 vereadores, uma capoeirista que até hoje sofre o machismo dentro da Câmara, e é uma mulher que empodera outras mulheres e só faz ações para mulheres. Só faz ações para mulheres. E assim a gente vai ter 5 mulheres homenageadas. Uma é uma mulher assim de autoridade, né? É uma mulher assim que é da lei, que se brincar com ela vai para trás das grades. Então, eu quero trazer essas mulheres porque elas vão dar o depoimento dela para as mulheres de São Francisco do Conde. Eu espero que elas aceitem, né? Porque eu estou fazendo uma surpresa, porque eu quero que angariar fundo para que esse troféu saia bonitinho. Outra coisa, o troféu vai ser feito aqui em São Francisco do Conde, para valorizar as pessoas de São Francisco do Conde. Sempre fiz o troféu aqui, né? Tudo que eu faço aqui em São Francisco do Conde para poder potencializar o comércio. Só não faço em São Francisco do Conde o que aqui não tem para oferecer. Só não faço aqui. Que é isso que a gente precisa também resgatar. O lanche, a gente procura fazer aqui, procura o menor preço, mais uma coisa de qualidade. Os banners, né? A atração musical, palestrante também daqui. O ano passado a palestrante foi você, que foi homenageada de surpresa, entendeu? Você, para mim, Fabiana, né? Então é assim que eu trabalho, porque a pessoa não se enxerga. Hoje mesmo passou uma mulher aqui, ela trabalha aqui na cidade, e eu disse: ô fulana, vou fazer de novo o Juventude das Pretas, me indique uma mulher negra aí que você conheça, que tenha servido de alta relevância. Ela, fulano, Beltrano, Cicrano, não sei o quê, mas ela não disse ela, porque a pessoa não se enxerga. Não se vê. A pessoa não se vê, como a Nayane falou. Eu pedi para a Nayane, aqui tem a TV Matraca, né? Indique alguém. Ela, fulano. Eu disse: e você, Nayane, uma mulher negra, estudante da Unilab, quilombola, agora escritora, sua filha também, pequena, escritora. Ela, mas eu? Sim, por que não? Você agora é uma escritora, é uma mestra, né? Fez faculdade, universidade, agora se tornou doutora, é uma doutoranda. Você. Então a gente não se vê nesse lugar, sempre vê o outro, quer se espelhar no outro. Então, essas mulheres que estão agora nos ouvindo, principalmente do coletivo Dolores, se vejam, se enxerguem, olhem no espelho, quem sou eu? Né? Faça aquele olhar assim, no interior. Quem sou eu? Onde eu quero chegar? De onde eu vim? Qual é a minha contribuição para esse mundo, para outra mulher? De que forma eu posso me curar para curar a outra? Como que eu estou criando os meus filhos? O meu filho já tem assim uma indicação do que vai ser um homem violento, um homem que vai desrespeitar a mulher, ele bate na irmã, como é que ele trata as coleguinhas dele, os colegas? Como é que ele me trata enquanto sua mãe? Como é que seu filho lhe trata? Como é que você trata o seu filho? Porque tem lugares que a gente vê, a gente não sabe quem é mãe, quem é pai, quem é filho, que são coisas absurdas. Por que aquilo? Né? Por que aquilo? Minha mãe, eu quero um celular de ponta. A mãe, coitada, mal tem condição de botar a comida na mesa, mas o filho quer aquilo. Aí ela sai para trabalhar o dia todo, a menina está em casa com 15, 16 anos, no celular. Mãe, tá esperando a senhora para comer. Nem senhora mais eles chamam hoje em dia. Bora, mãe, fala uma coisa aí. Pô, a comida não está pronta, ainda não é? Por que chegou a esse ponto? Eu tenho uma vizinha que mora aqui perto, ela sai para trabalhar. Eu estava comentando com o Luciano essa semana. A maioria das vizinhas e das mulheres São Francisco é assim. Leva a criança para a escola, vai trabalhar, volta, arruma as coisas do marido. Quando chega sábado, lava a roupa dela, do marido, da criança,
faz faxina na casa, domingo tem que fazer comida de noite, arrumar as coisas da criança, e ela. E aí o marido sai, né? Vai jogar bola, a criança vai para casa de um, de outro, tá brincando, e a mulher tá no fogão, tá na cozinha, mal tem tempo para fazer sua unha, seu cabelo, cuidar de si, prosear com a outra, vadiar, porque é tempo de vadiar. Cadê você, mulher? Onde é que você está? O tempo está passando, nós estamos em 2025, 2000 anos ia se acabar. Já estamos vivendo 25 anos a mais. E aí? O nutricídio está aí, o feminicídio está aí. E aí? Como é que a gente vai fazer? Eu estou preocupada com esse nutricídio, viu? Ana, olha que tribulação do inferno. Clarinha colocou aqui agora. Eu quero ver os filhos de Cessé responder a ela. Está repreendido em nome de Jesus. Continue, Ana. Falando em Clarinha, uma pessoa maravilhosa que sempre ajuda a Associação Flor de Logo. Já deu a contribuição dela. Muito obrigada, Pro. A escola, antigamente, as professoras eram respeitadas. Quem era doido de levantar a voz para a professora? Vá para o Japão. Todo mundo baixa a cabeça e faz reverência para o imperador. Menos o professor, ordem dada pelo próprio imperador. O professor, no Japão, tem mais valor que o imperador. No Brasil, a gente vê professor apanhando. Há essa lei aí agora de que não pode usar celular. Eu não estou vendo ser cumprida porque o professor não é doido de tomar celular do aluno em sala de aula. Ele não é doido. Quem inventou essa lei que vai tomar, porque ele não vai. Entendeu? E aí? Porque o que a gente vê nas redes sociais é os alunos filmando, briga. Como é que ele está filmando se o celular está proibido em sala de aula? Qual é o professor ou a professora que vai dizer, me dê, meu filho, seu celular depois você usa? Existe uma lei, existe a proibição. Se o aluno levou o celular para casa, é porque existe uma permissividade em casa dos pais. E eu sempre falo, Ana, a importância da gente... A gente fala muito do educar os filhos, mas a gente esquece do educar os pais, sabe? A gente esquece de educar os pais, porque eu sempre falo que no nosso tempo, quando a gente era criança... A Cláudia está dizendo que não pode ir na escola dela, não. No nosso tempo, quando éramos crianças, quando tinham dois adultos conversando, a gente não podia passar. Quando tinham dois adultos conversando, a gente não podia nem falar. Não estou dizendo a você que isso é certo, nem estou dizendo que isso é errado. Eu estou dizendo que isso acontecia no nosso tempo, tá? Hoje, os adultos conversam, a criança fala que você está mentindo na sua cara, te chama de mentiroso na sua cara. Que não foi desse jeito que aconteceu, que não é da sua forma que acontece. Aí a gente está fazendo a comparação do antes e do agora, tá? Eu tenho 3 filhos. E quem já me viu enquanto mãe, sabe que aqui em casa não tem negócio de passar a mão pela cabeça. Eu ouvi da psicóloga da escola de Elália assim, mas a senhora não é psicóloga? Eu disse, não. Aqui eu sou a mãe de Elália. E aí ela fez assim, mas a senhora não utiliza psicologia na sua casa? Eu disse a ela, eu estudo psicologia para quem paga pelos meus serviços e para os meus pacientes. Para os meus filhos eu continuo sendo mãe. Porque existe uma problematização muito grande que hoje os pais eles estão deixando de serem pais para serem amigos, para serem colegas, para serem qualquer outra coisa, menos pais. Os pais estão fazendo tudo, menos educar. E hoje nós estamos criando uma sociedade, estamos desenvolvendo uma sociedade agressiva, machista, sexista, violenta, ao extremo, porque nós temos fechado os nossos olhos enquanto pais e enquanto mães. Como a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, a gente tem uma dificuldade. Por que a gente tem uma dificuldade? Porque para o outro é difícil de ouvir. Só que a gente ficar se calando porque para o outro é difícil de ouvir, fica meio complicado porque a gente não vai conseguir psicoeducar ninguém. Então, quem cria os filhos desse jeito, dessa forma e dessa maneira? São os pais. E, em especial, as mães. Porque, como você trouxe, o pai vai deixar de ir para o futebol dele no final de semana porque tem filho para cuidar? Não vai. O pai vai deixar de ir para a empresa trabalhar durante a semana
que ele sai 5 horas da manhã e chega à noite porque tem filho para criar? Não vai. O pai não vai deixar de ir para o trabalho para ir na escola do filho porque chegou uma reclamação, porque tem uma reunião. Não vai. Então quem cria o filho é a mãe. Ah, Elaine, mas está reproduzindo, sim, está reproduzindo. No tempo de 1900 de antigamente, que é o tempo das nossas mães, das nossas avós, a gente até tenta compreender determinado tipo de comportamento, mas hoje é difícil de compreender, porque no tempo de minha mãe, no tempo da minha avó, não tinha internet, não tinha esse bate-papo gostoso que nós fazemos toda segunda-feira, como a gente está fazendo aqui agora. Não tinha tanto de informações que temos hoje. Então, hoje nós estamos aqui para empoderar mulheres, hoje nós estamos aqui para abrir porta para mulheres, nós estamos aqui para ajudar essas mulheres a abrirem a cabeça, para entenderem que o espaço delas não é só no fogão, não é só na cama satisfazendo o marido, não é só dentro de casa lavando, passando, limpando e cozinhando, e não é só criando filho. Nós temos um mundo inteiro para conquistar, nós temos um mundo inteiro para tomarmos para nós. Porém, nós precisamos começar uma desconstrução em nós, enquanto mulheres, para nos reconstruir. Porque tem espaços que, para a gente poder entrar, a gente não vai entrar da forma que a gente está. Porque a porta não vai abrir, ainda que você vá de voadora. A porta não vai conseguir se abrir. A gente precisa se desconstruir e se reconstruir. A gente precisa parar realmente na frente do espelho. Eu faço isso comigo todos os dias. Nas minhas palestras eu costumo dizer isso. Eu faço isso comigo todos os dias. Quem sou eu? O que sou eu? Qual foi a mulher que eu fui há algum tempo atrás e que hoje eu não quero ser mais? O que foi que eu pratiquei antes que hoje eu não posso praticar mais? Qual é o tipo de mulher que eu preciso me reconstruir hoje? Esse tipo de pergunta nós temos que nos fazer todos os dias. Quem sou eu enquanto esposa? Quem sou eu enquanto mãe? Eu não posso dizer que eu sou a melhor mãe do mundo, que eu não sou meu filho. Você entende? Quem pode dizer quem sou eu enquanto mãe é Matheus, Antônio e Elali. E acredite, eu não acredito que venha muito elogio de lá, não. Porque eu não sou. Você entende? É, porque aqui tem negócio de passar muita mão pela cabeça, de muito carinhozinho, de muito denguinho. Elali ainda diz assim, quando você está muito carinhosa, alguma coisa está acontecendo. Ela ainda fala assim, ou está doente, ou tem alguma coisa acontecendo. Porque eu não sou esse negócio de muita melosidade comigo, não tem isso, sabe? Mas a gente precisa aprender o que é educar, mas para antes de educar o outro, a gente precisa educar a si próprio. Porque nós estamos formando o caráter lançando na sociedade. E a sociedade hoje está perigosíssima. E não é por causa dos animais irracionais. São por causa dos animais racionais que estão sendo lançados na sociedade por nós enquanto pais. E a gente precisa tomar para si, sim, a responsabilidade. E a gente coloca a responsabilidade de todo mundo. A culpa é de tudo e de todos. Mas e nós que criamos? Você entende? A gente precisa parar e fazer essa reflexão. Isso chama-se transferência de responsabilidade. Eu sou assim porque eu fui criada assim, ou porque o sistema me fez assim. Mas e você, por que aceita isso? Por que você aceita ser assim? Eu debatia muito, sofria muito, porque eu não tive carinho de mãe. Eu não tive. Minha mãe vai fazer 83 anos, agora no dia 6, sexta-feira. E aí, ela foi uma mulher assim que criou a minha e minha irmã, que eu só tenho uma irmã, muito rigorosa mesmo. Sabe, assim, dessa mãe, assim, de chegar uma visita, só dá uma passada de olho. Eu fui criada em casa de candomblé, e aí a rigorosidade ainda era pior. E minha mãe, ela sofreu muito, porque ela me teve em 1963. Se mãe solo hoje, solteira, é um absurdo, imagina em 1963. E minha mãe sofreu muito. Ela saiu de Salvador, foi trabalhar no Rio de Janeiro, na Casa do Branco, e aí encontrou meu pai. Minha mãe, uma mulher negra, linda, encontrou meu pai, um homem branco, português, muito do esperto, lá tirou a virgindade de minha mãe. Uma mulher boba, desinformada, porque se eu, na época, até quando minha irmã nasceu, em 1979, a gente já não podia assistir televisão em casa, a novela das 7, que a gente não assistia, imagina em 1973. Então minha mãe era uma mulher que não conhecia nada.
Então, conhecer um homem lindo como meu pai, falando aquele idioma diferente no ouvido dela, lá minha mãe se entregou, ficou grávida. E aí, quando eu já tinha uns 3 meses, minha mãe descobriu, ela trabalhava na Casa do Branco, e eu ficava dentro de uma caixa de leite ao pé da pia, assim, do lado do fogão, e minha mãe fazendo as coisas, e eu na Casa do Branco, lá deitadinha na, na caixa, porque ainda teve essa mulher que aceitou ela com uma de menor, né? Com uma recém-nascida. Mas ela tinha que fazer as coisas do branco, então eu ficava lá na caixa chorando. E aí minha mãe descobriu que meu pai ia casar. Minha mãe o que fez? Se vestiu com aqueles trajes de baiana, de tamanco, naquele tempo usava tamanco, turbante, pegou os porteiros e as empregadas domésticas e foi para esse dito casamento do meu pai, numa igreja lá toda chique, bacana. E aí ficou comigo e a turma dela no fundo da igreja. Quando o padre fez aquela célebre frase, se alguém tem alguma coisa que fale agora ou se cale para sempre, minha mãe adentrou aquela igreja xingando meu pai, que minha mãe xinga muito. Esse xingungo, vagabundo, estou dizendo isso para ser o menor em nome, né? Me engravidou e agora vai casar com essa lambisgoia branquela. Foi a noiva desmaiando para um lado, minha avó sem entender nada, a mãe do meu pai desesperado, e aí minha mãe foi para cima do meu pai, foi sabe, coisa de novela. E aí minha avó queria me tomar, minha mãe disse, não dou, eu não dou. Meu pai tinha condição, mas minha mãe preferiu me criar. E aí a gente voltou para a casa da madame, e aí assim eu fui criada. Até quando ela conheceu minha madrinha, ela estava um dia na rua chorando, desesperada, e aí a mãe de minha madrinha disse, o que está acontecendo com a senhora? E ela já estava bebendo, né? Minha mãe sempre foi alcoólatra. Aí ela contou a vida dela, vamos lá em casa. Aí essa família queria me tomar de papel passado. Minha mãe disse, não, minha filha, eu não dou a ninguém. Eu posso deixar ela aqui para a senhora cuidar e de vez em quando vem ver, porque eu não posso trabalhar e ao mesmo tempo tomar conta dela. E foi aí que a filha dessa criatura, tinha 15 anos, me batizou junto com o marido dela e eu fiquei lá morando até os meus 11 anos de idade. Mas minha mãe sempre ia me ver. Depois minha mãe veio para a Bahia e eu já estava assim, com muita saudade de ir embora. E só que aí, quando a gente chegou na Bahia, minha mãe morava numa casa de Candomblé, hiper rigorosa. E eu, no Rio de Janeiro, eu tinha uma vida, como eu falei, minha madrinha tinha condição, eu tinha uma vida plena, um quarto só para mim, empregado, que não fazia nada. Estudava em banca, em melhores escolas, não sei o que, passei tudo. Quando eu venho morar com minha mãe na Bahia, no Rio de Janeiro eu fazia 4, 5 refeições. Quando eu vim morar com minha mãe na Bahia, eram 2 refeições. Se tivesse uma casa de candomblé, não canso de dizer aqui em casa, a gente comia, era muqueca de sardinha, era uma sardinha para cada pessoa, e farofa d'água. E a gente não morreu. O pão, antigamente, era de vara, era cortado em 5, 6 pedaços, sem manteiga, botava em cima da mesa. Quem chegou, comeu. Quem não comeu, não comeu. E era café preto, eu nunca tinha tomado café na vida. E minha mãe, com aquilo, ela me batia. Se ela estivesse alegre, ela bebia. Se ela estivesse triste, ela bebia. E o motivo da desgraça da vida dela era eu. Então, eu fui criada nesse ambiente. Eu suportei aquilo tudo. Quando minha irmã nasceu, eu disse, eu não quero isso para minha irmã. Eu não quero isso. E minha mãe continuou bebendo e minha irmã passou por aquela mesma coisa. E aquilo, sabe, eu sofria, porque eu pedi a minha mãe para ter uma irmã ou um irmão, que hoje, exatamente hoje, 2 de junho, meu irmão, se estivesse vivo, estaria fazendo 50 anos, mas minha mãe perdeu a criança. Porque ela teve uma discussão com minha tia, caiu, bateu a barriga, a criança morreu. Eu acho que só eu é que sinto toda essa dor, todo dia 2 de junho. Que, por sinal, também é um dia do aniversário de um amigo meu. Mas, enfim. E aí, quando minha irmã nasceu, eu disse, eu não quero isso para minha irmã, eu não quero esse mundo para minha irmã. Entendeu? E aí fui crescendo, então evoluindo tudo. Minha irmã fica grande, começa a namorar, e eu vejo o ciclo de minha mãe para minha irmã. Né? Ela teve um marido, que é o pai do meu sobrinho, hiper ciumento, uma moça que eu não podia pousar em minha irmã, e era aquela agonia, e eu ficava num desespero. Eu disse, eu não tenho condição de viver dentro dessa casa. Eu saí dentro de casa, porque minha mãe não queria entender que ela tinha que quebrar aquele ciclo, porque eu quebrei. E ela continuava bebendo, apanhando dos maridos, e eu entrava em luta, e eu que estava errada. Eu saí dentro de casa. E depois eu
vi isso acontecer com minha irmã. Só que minha irmã, ela não tomou o mesmo caminho que minha mãe. Ela ia para cima e ela largava. Eu disse, bom, pelo menos ela entendeu que o caminho é quebrar, né? E hoje é ela que fala mais alto. Se o marido dela disser, cadê a minha camisa que eu vou trabalhar? De quem é a camisa? É sua, então você que tem que passar e você que tem que fazer. E às vezes ele faz até comida para ela comer. Então, ela quebrou o ciclo dela, ela se empoderou, entendeu? E eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz com isso porque eu consegui sair desse ciclo. Eu, antigamente, você me conhece, para quem não me conhece vai conhecer agora, eu era bissexual. Então, eu nunca tive um namorado que levantasse a voz para mim. Estava falando isso hoje com o Luciano. Nunca tive um namorado que levantasse a voz para mim, sequer a mão. Nenhum. Era tudo muito assim... Eu sou muito romântica. Então, os homens que eu namorava eram mais românticos do que eu. Eu fazia de gato e sapato. Nunca. Então, eu quebrei esse ciclo. Depois, as meninas também que eu namorava, era tudo assim. Aí, hoje, eu tenho um relacionamento com a Luciana, vou fazer 19 anos agora em setembro, e é graças a Deus, uma maravilha. No início não foi, né? Porque conhecimento, ela nunca tinha vivido esse mundo, tinha algumas picuinhas, mas a gente nunca levantou uma voz uma para outra, nunca se agrediu, sabe? Quando a gente tinha algum problema para conversar, nem conversar dentro de casa para a energia não ficar, a gente ia para a Praia de Madre Deus ou do Caíto conversar, lá mesmo as energias fluíam. E assim a gente está vivendo, graças a Deus, com 19 anos. Aqui não tem segredo, não tem senha, sabe? O que é meu é dela, o que é dela é meu, e pronto. A gente fizemos uma luta aqui contra a LGBTfobia, foi o primeiro casamento homoafetivo da cidade, porque aqui eu luto a favor da violência, contra a violência das mulheres negras, a LGBTfobia, que eu sendo uma mulher lésbica, eu luto para que a cidade de São Francisco do Conde tenha política pública para esse povo. Eu luto pelo povo de Santo, que também precisa de política pública, porque a gente merece, assim como os evangélicos e os católicos, que tem uma lei no orçamento, que tem um orçamento para fazer suas festas, 5 dias, 6 dias, 7 dias, nós, povo de Santo, também merecemos, né? E porque nós, principalmente o povo de Santo, o povo negro, foi quem construiu esse Brasil. Se todo mundo for fazer uma pesquisa, o povo de Santo é quem abastece o comércio, porque todo dia está comprando grão, está comprando farinha, todo dia tem festa nos terreiros, é a gente que compra. Todo dia a gente compra bicho, compra arroz, compra farinha, compra feijão, compra azeite, compra camarão, e a gente não é valorizado. Quem mais contribui com o imposto somos nós. O povo preto é quem mais consome e quem mais dá lucro para a indústria e comércio do cosmético, porque é um creme de cabelo, é uma base, é uma coisa para ficar melhorzinho, é um perfumezinho, sabe? Negro gosta de se alinhar mesmo. É um óleo, pessoal, hoje em dia a gente não usa mais óleo de cozinha, nem óleo de riça, nem óleo de coco feito em casa, é óleo da natura. E a gente não é valorizado, então nós negros não temos que ir para shopping comprar, temos que comprar na mão do outro, temos que ter as nossas próprias fabricações. Mas uma coisa que eu me aborreço é que quando o negro se empodera, aí vira estilista e vai vender no shopping R$400 uma roupa que o negro que ajudou ele chegou lá, que empoderou, não tem condição de comprar. Então, é verdade. A gente está trabalhando, Elane, como eu estou dizendo, a comida está transformando a gente. Essas vacinas também estão enlouquecendo a gente. A gente está trabalhando numa mão e o povo está indo na outra. A deputada Maria Maia fez a lei da música anti-baixaria. A gente incentiva as mulheres, valoriza as mulheres. Os caras lá botam as músicas de baixaria, tá ali nas mulheres lá, dançando e ajudando a fazer isso. Aí eu sou contra. Mas você não pode, tem que respeitar. Eu não tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar que ela tem que ter uma música, ouvir uma música que enalteça ela. Né? Tem aquela música assim... Como é a música? Tirar essa mulher do samba, iaiá. Essa mulher fosse minha, eu tirava do samba, iaiá. Dava uma surra nela. Não tem que dar uma surra nela. Entendeu? Não tem que ter esse tipo de música. Antigamente, tudo bem, já não entendia, mas os homens têm que começar a desconstruir isso e as mulheres ajudar.
E para cima, não, não queremos ouvir isso. A prefeitura contratou um homem para cantar essa música, nós não queremos, não vai lá nesse show. A gente pode fazer isso, porque o dinheiro é nosso. Então, essa desconstrução, esse diálogo, tem que ter. A gente tem que ter esse diálogo. A gente fez uma roda de conversa no terreiro em Paramirim, recentemente, e a gente estava falando de relação abusiva. E a mulher estava totalmente perdida. Quando ela entendeu, quase eu já encerrando minha palavra, aí ela disse, isso é um relacionamento abusivo? Eu fiz a leitura. Ela é uma mulher abusiva. Eu disse, se o seu marido pega a sua carteira, o seu dinheiro, seu celular, diz que roupa que você tem que vestir, que hora que você tem que chegar, quer transar com você sem você ter vontade, mas isso não é normal, não. Eu disse, não, isso é um estupro. Isso é um estupro. É uma violação de direito, é um relacionamento abusivo. Se ele chega carinhosamente para você e diz, vamos fazer um amor, você diz não, e ele insiste, insiste, e você acaba fazendo, ou ele lhe pega a força, mesmo que não machuque tudo, mas você disse não e não é não. A gente acabou descobrindo que essa mulher vive uma relação abusiva e ela não sabia. E o ponto primordial foi isso aí, o sexo. Entendeu? Então, quantas e quantas não estão passando por isso aqui? Mulheres evangélicas apanham dos seus maridos quando vai falar com o pastor que tem um dia da clínica. O pastor diz, você tem que orar para mudar o seu marido. Eu fui para Candeias e fiz uma palestra, aí que a Edsonia fez ali na Praça Doutor Galberto, em frente à Igreja Universal. Olha o absurdo. Bota Ana Bispo para falar. E aí, na frente, um monte de crente. Eu disse, Jesus do céu. E aí, eu vou falar. Se você apanha do seu marido, que a maioria são cristãos, e o pastor diz, você tem que rezar para mudar o seu marido. Você não tem que rezar para mudar o seu marido, você tem que mudar de marido. As evangélicas ficaram de pé e me aplaudiram. Eu disse, meu Deus, foi do agressor e do pastor. O que é que você entende? Que a maioria ali sofre abuso dos seus maridos, que são pastores. E isso eu não estou dizendo que a minha religião não tem isso, não. Tem em todas as religiões. No candomblé, no budismo, na católica, na evangélica, em todos os lugares. Sabe por quê? Porque o homem é o homem e a mulher é a mulher, independente de religião, de sexo, de dinheiro, de qualquer natureza. A gente vê pelas novelas que o povo diz, a novela não é. Quantos homens ricos aí, tem 2, 3, 4 mulheres, que não sabem nem em que série a criança está, que dia é o aniversário da filha, do filho, onde é que o filho está. É um absurdo isso, mas isso é tão comum, você perguntar ao pai qual é a série do filho, ele não vai saber lhe dizer quantos anos o filho tem, ele não vai saber lhe dizer. O dia do casamento. Qual é a data do casamento? Que dia você começou a namorar a sua esposa? Onde você conheceu? Eu sei lá. Ou então diz assim, dona encrenca, olha, vem a federal ali. A gente não tem que aceitar mais isso. Não tem. Se pergunte, mulher, quem sou eu? Dona encrenca? Aí a dona encrenca bota comida na mesa, casa arrumada. Experimente, dona encrenca. Sai um dia e não faça nada, nem para criança, nem para ninguém. Porque os homens têm a mania de dizer, eu trabalhei o dia todo, você ficou em casa, não faz nada. Como é que a comida foi para a mesa? Como é que a roupa foi para a corda? Como é que a cueca dele foi lavada? Como é que o banheiro está limpo e a mulher não faz nada? Então, no dia que a gente entender, dar um ponto final para você, se anule um dia para todos e viva para você, a gente começa a fazer a revolução, que é isso que a Marcha das Mulheres Negras faz. Nós fomos para Brasília em 2015, fomos recebidas a bala. Eu estou com medo de ir agora, que agora está pior, né? Os bolsonaristas aí, bem explícito. Se em 2015 foi recebida a bala, em 2025 vai ser recebida quê? Mas a gente vai para o enfrentamento. É 1 milhão de mulheres em Brasília dizendo não. Nós queremos reparação pelo bem viver. O que é isso, a reparação? A gente está buscando o que nos foi e o que ainda nos é negado. Mas porque a gente permite. Comece sua revolução dentro da sua casa, dentro de você. Se cure para poder curar o outro. Eu estou aprendendo a me calar. A política aqui em São Francisco do Conde fez eu entender que eu não preciso gritar para ser ouvida. Eu não preciso gritar
para ser ouvida. Não mesmo. Entendeu? Eu não preciso. Pessoas ficaram de mal comigo, querendo me impor em quem eu votar ou quem não votar. Agora mesmo está tendo eleição, está outra perturbação no meu juízo. Porque quando você é amiga de todo mundo, você fica sem saber o que você fazer. Mas eu tenho escolha. Mesmo que essa escolha tenha consequência. Eu não tenho que perder a minha essência. O meu discurso é inegociável. Eu já fui aqui criticada porque, em uma outra gestão, eu pedi demissão do meu cargo. Você lembra disso? Eu passei fome nessa cidade, mas eu fiz igual a Marina Silva. A mesa que eu estou sentada, que a minha voz não é importante, não é respeitada e a minha presença é imposta, eu me levanto e me retiro. Passei fome, passei uma situação, uma peia, como a gente costuma dizer, mas eu não me curvei. E continuei fazendo meu trabalho essencial. No dia que teve a inauguração da Casa da Mulher ali, junto da igreja, foi eu que ajudei a construir aquilo ali, eu que fui para cima, junto com a ex-secretária Ana Cristina e Luciana Araújo, buscar esse recurso, que o dinheiro já estava na cidade, mas ia ser empregado em outra coisa. Eu disse, não, vai para o CRAM, vai para o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, a gente precisa disso aqui. E aí eu fui, o prefeito na época, Evandro, disse, você é uma mulher retada, eu gosto de você porque você tem altivez e você não critica as pessoas, você busca e você fala dentro da lei. Porque todo dia todo mundo sabe, eu estava na Rádio Baiana criticando, não era só apontando os defeitos, apontando o que estava errado e as soluções e o que deveria ser feito com o dinheiro do povo. Eu nunca chamei aqui, não chamo, prefeito de ladrão, secretário de ladrão, vereador de ladrão. Eu pergunto, cadê as políticas públicas para o povo? Cadê o dinheiro que entra na cidade? Está sendo feito o quê? Cadê a parte da mulher negra? Cadê a parte do povo de santo? Cadê a parte do povo gay? Cadê a parte do meio ambiente? É isso que a gente precisa entender. Eu não tenho que votar num candidato porque ele vai me dar um emprego, porque ele vai empregar minha família. Mas o restante da minha família vai no hospital, vai numa farmácia básica, não tem remédio, não tem segurança na rua, não tem iluminação. Isso é papel da mulher cobrar. Porque se a mulher administra uma casa, foi provado através de Hilza Valentim e de Dilma Rousseff que a mulher também pode governar um país, pode governar uma cidade. Porque administrar é fácil, basta ter dinheiro e vestir a camisa do pertencimento. Eu sou responsável por essa população, eu tenho o poder da caneta, eu vou fazer. Agora a população tem que cobrar. A população tem que cobrar. Eu mereço, seu salário quem paga sou eu. A gente bota, a gente tira. Não somos cordeiros. O tempo de Anastácia, de ficar a mulher escravizada com a mordaça na boca, já se acabou, essa mordaça já foi quebrada. O 13 de maio está aí para a gente celebrar. Não foi Princesa Isabel nenhuma, gente, que nos tirou as correntes, não. Foi a luta do povo preto que morreu, que está lá sangrando até hoje, que nos libertou daquele momento de escravidão. Para quê? A gente está sendo escravizado novamente. E vendo a coisa acontecer, tendo a oportunidade de matar o capitão do mato. Aí diz, estou aqui matando um leão a cada dia. O leão não tem nada a ver com a sua história, deixa o leão vivo. Vamos matar o leão que está dentro de você adormecido, esperando que alguém, tipo eu ou você, traga de bandeja. A gente vê. Protesto de servidores públicos. Quantos servidores públicos tem? Serviço em todo lugar. Vai meia dúzia. Aí quando meia dúzia consegue, todo mundo é beneficiado. Aí eu sempre digo nas minhas palestras, eu não estou aqui para ser garçonete, para ficar servindo mais de bandeja para ninguém. Você quer comer, você quer ser servido, venha junto. Chega. Mulher negra, ela tem o seu lugar de fala, seu lugar de direito, seu lugar de ir e vir, seu lugar de dizer sim, de dizer não, de ser mãe solo, de ser mãe solteira, de ser uma empresária, de captar o seu recurso para deixar de ficar apanhando do marido, porque não tem autonomia financeira. Aí tem aquele ditado ridículo, ruim com ele, pior sem ele, e seu filho passando por aquilo, por causa de meia dúzia de ovos. Tem uma fábulazinha que eu aprendi no budismo. O homem tinha uma fazenda enorme,
cheia de mato, uma vaquinha, uma mulher e um filho. Todo dia ele ia lá, tirava o leite daquela vaquinha, ia na cidade e trocava por alguma coisa, na época do escambo. Eu trago um litro, te dou um litro de leite, você me dá pão, feijão, voltava para casa. Todo dia a mesma coisa, em um pasto enorme. E aí um dia chegou um sábio e um aprendiz de sábio. Entrou nessa fazenda, olhou, conversou com o homem. Aí o sábio perguntou ao homem, o senhor vive aqui de quê? O senhor não planta? Não. O senhor não cria gado? Não. O senhor vive de da vaquinha, do leite dela. A gente vai, pega o leite, vai na cidade, compra e volta para casa. Tá bom. Conversou, foi embora. Chegou lá na frente, o sábio viu a vaquinha. Pam! Jogou a vaquinha ribanceira abaixo, matou a vaca. Aí o sábio, o aprendiz de sábio, que é isso, mestre? O que o senhor fez? A única renda do homem. O sábio disse, calma. Foi-se embora. Mas o aprendiz não quis mais conta com o mestre. Achou que o mestre foi miserável, porque matou a vaquinha do homem. Passado bastante anos, esse sábio, esse aprendiz do sábio veio visitar esse homem. Chegou lá, viu uma fazenda bonita, cheia de portão, muitos gado, empregado. Aí ele, tá vendo? O homem, coitado, teve que vender a fazenda, ir-se embora, porque não tinha mais a vaquinha. Aí ele pegou um empregado, contou a história, disse, eu queria saber para onde é que foi aquele homem que era assim. Ah, não, ele ainda é o dono da fazenda. É o dono da fazenda? É, quer falar com ele? Quero. Aí ele foi lá e disse, olha, eu tive aqui um tempo atrás com um sábio, a gente conversou. É o senhor mesmo? Ele disse, sou. E o que aconteceu depois que a sua vaquinha morreu? Ah, minha filha, ali foi um sucesso da minha vida, aquela vaca ter morrido, porque eu não tinha mais o que comer, eu fui obrigada a plantar, a criar gado, e aí, hoje está essa maravilha aqui, eu tive que me virar, porque não tinha mais a vaquinha para ficar dando leite. Ou seja, você precisa quebrar o ciclo. Ele estava num ciclo do comodismo, era um ciclo de zelo. Tinha o que comer para ele, estava bom o suficiente. Quando ele perdeu aquela vaquinha, ele teve que ter outras alternativas. Aí disse que o filho, quando nasce, precisa do leite da mãe, para poder nascer forte, até os 6 anos, ou 6 meses, tem que ir mamar. Mas se essa mãe morre, esse menino não tem que ter uma outra alternativa para sobreviver? Então, vamos matar essa vaquinha, gente. Vamos matar essa vaquinha, pelo amor de Deus. Vamos matar esse burro, esse jegue, entendeu? E não é só o relacionamento homem e mulher que contém violência, não. É todos os tipos de relacionamento. Sim. E também não é só os homens que são violentos, não. As mulheres também. A gente viu aí agora, a mulher matou o ex-companheiro aí. Então, a relação, não vamos culpar só o homem, não vamos transferir essa responsabilidade. Né? É assim, por que o homem bateu na mulher? A culpa não era a mulher. Mas por que bateu? Porque ela tomou o segundo tapa. O primeiro a gente pode até tomar, pegou despercebido ou não estava. Mas o segundo, o terceiro, não tem por que mais tomar esse tapa. Você tem que fazer uma escolha. Quando você toma 3, 4, 5 tapas, 4, 5, 6 porradas, você já deixa de se amar para amar aquele homem. Eu ainda penso que você tomando primeiro, você tá deixando de se amar para amar aquele cara. Entendeu? A violência, ela não começa quando você toma um tapa. A violência, ela começa quando ele diz a você, quando ele dita a você como é que você tem que se vestir, quando ele dita a você como é que você tem que gastar o seu dinheiro, quando ele proíbe você de ir na casa dos seus pais, quando ele diz para você que ele não gosta de suas amizades, que ele não quer você andando com elas, quando ele diz para você, ó, fulaninha ali é uma vagabunda. Ali não é mulher para você estar andando. E ainda que ela seja da conta dele, interessa a ele, ela é solteira, ela faz da vida dela o que ela quiser. Ele não está ali para ditar o que a outra é ou deixa de ser. Então a violência vai para além de um tapa. O tapa quando chega é porque o negócio já foi extremo. Pegar no braço com força, puxar cabelo, empurrar, xingar, dar rabo de olho. Você vai tentar falar algo em meio de alguém, ele tenta te silenciar. Tenta não, ele te silencia.
né? Para você entender que ali não é o seu lugar e nesse momento de fala, que aquele espaço ali não lhe pertence. Então, são muitas violências que nós, enquanto mulheres, vivemos dentro de um relacionamento, que a gente não entende que é violência, porque a gente cresceu dessa forma. A gente viveu isso na nossa infância. Então, quando a gente vai viver isso dentro de um relacionamento com o nosso parceiro, a gente entende que aquilo ali é uma relação de amor. Porque foi esse tipo de amor que a gente aprendeu na infância. E a gente precisa de espaços como esse, a gente precisa desconstruir a todo momento isso aí. Mulheres precisam entender que o lugar dela é onde ela quiser. Ela pode fazer da vida dela aquilo que ela quiser, sim, independente dela ser casada ou não. Ela pode escolher o tipo de roupa que ela quer vestir. Imagine que o homem ele vai sair subindo e descendo o tempo todo sem camisa. Ele é homem, ele pode. Mas a mulher, ela não pode usar um short. Ela não pode usar uma saia. Porque ela é mulher e aí ela deixa de ser uma mulher direita, ela deixa de ser a esposa para casar, a mulher para se constituir família, por causa da roupa que ela está vestindo. O caráter dela é forjado pela roupa que ela está vestindo. Isso a gente precisa desconstruir. E, infelizmente, é dessa forma que funciona. Deixa eu te dizer uma coisa, aí eu trouxe, sabe quantas perguntas para lhe fazer? 8 perguntas, eu não te fiz nenhuma, porque você não me deu nem ousadia para isso. Eu tô aqui de boca aberta, apaixonada. E eu acho que alguma dessas perguntas que você ia fazer contempla na minha fala, não? Contempla sim. Eu vou te fazer algumas perguntas, e essas perguntas você pode ir complementando, porque algumas você já respondeu, você pode ir complementando, tá? Como a sociedade brasileira inviabiliza a luta das mulheres negras? Negando o direito dela estar nos espaços de poder. Uma delas é a questão da cota. Vamos 50 mulheres para estudar na universidade, mas tem 100 para entrar. Aí mulheres que uma vez a CIA de Salvador foi processada, porque ainda botou um anúncio. Queremos funcionárias, mas não negras. Bem assim. Entendeu? E aí agora que eu entendi, que eu entendo a lei, ninguém me chama de gorda, ninguém me chama de mulher preta, ninguém me chama de lésbica, ninguém me chama de nada. Ninguém me dá o direito de abrir um processo. Ninguém. Entendeu? Que pena. Que pena. Que pena. Né? Intolerância religiosa, eu sofro aqui em São Francisco do Porto, mas é disfarçada. Tem mulheres aqui que são evangélicas costureiras que não fazem minhas batas. Aí eu tô com a coluna doendo, aí eu não tô costurando esses dias, aí eu tô cheia de coisa para fazer. Mas é mentira. Mas eu queria que ela dissesse assim, eu não costuro para macumbeira, para ver. A gente foi alugar uma casa na Pitangueira, a mulher evangélica, a placa estava lá, aluga-se. A gente ficou feliz, porque era uma casa com garagem, a gente estava com a proposta de fazer da garagem a sede da associação. Aí a gente conversando com o marido da mulher, o marido todo empolgado, tudo, né? A gente com o dinheiro da fiança na mão, a mulher desceu. E era um dia de sexta-feira, e sexta-feira todo mundo veio, eu e Luciana aqui, de branco, e eu com a conta no pescoço. Aí quando a mulher olhou pra gente e disse, não, fulana já esteve aqui, já alugou a casa, já veio agora de tarde trazer o dinheiro. Não, não, já está alugada, já está alugada. O homem ficou olhando assim para ela, eu não sou dela, já está alugada. Aquele coisa assim de, entenda o que eu estou lhe falando. Eu e Luciana percebemos, mas a gente estava querendo que ela dissesse, mas ela não disse que ela não ia alugar para macumbeira, entendeu? Quando a gente veio embora, aí a mãe de Né falou para a gente assim, ó, vocês foram lá ver a casa, mas ela não aluga para quem é macumbeira não, que minha prima também foi lá, ela não alugou, e a casa não está alugada não. Passou mais de uma semana e a placa no mesmo lugar. Eu ia voltar lá, mas a Luciana não deixou. Mas eu ia voltar lá, para a gente questionar a mulher. Mas depois disso aí, não vai dar certo, deixa ela lá. A gente foi um livramento, e aí passou. Mas é dessa forma, eles nos negam o direito. Como a gente viu o que aconteceu com Marina, a ponto do senador dizer, imagina o que é passar 6 horas junto de Marina Silva e não ter vontade de enforcá-la. Porque às vezes, quando a gente é mulher preta que ocupa um espaço, tem esses homens que querem enforcar o nosso pescoço. E tem 3 tipos de violência. Aquele que ele pensa,
Aquele que verbaliza vontade de apertar o seu pescoço. E aquele que aperta o pescoço. Entendeu? Então é nesse sentido. O que é importante, por que é importante discutir gênero e raça juntos e não separadamente? Porque uma coisa não desassocia a outra, né? Eu sou mulher e sou negra. Então eu tenho que ter esse pertencimento de quem eu sou. Eu sou uma mulher cis e sou uma mulher negra. Então, não posso falar de uma coisa sem falar de outra. Marina é mulher e é ministra. Não há uma separação. Ela é uma mulher que tem um cargo. Entendeu? Então, se eu sou uma mulher, tenho o meu gênero, que é um gênero que antigamente se dizia frágil. De fragilidade nós não temos mais nada. E sou uma mulher negra. Né? E pior ainda, quando você é uma mulher como eu, porque eu tenho todo esse enfrentamento, o povo diz assim, Ana, você quer levantar todas as bandeiras? Você quer levantar a bandeira LGBT, preto? Eu digo, não, eu digo, preste bem atenção. Se eu posso desassociar essas lutas. Eu sou uma mulher lésbica, eu sou uma mulher cis, eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher candomblessista, eu sou uma mulher gorda, que a gente dá luta aqui pela gordofobia, que tem um grupo Gordinha Linda. E eu sou uma mulher que cuida do meio ambiente, porque minha religião até me obriga a ser ambientalista. Então, eu não posso lutar por uma única coisa. Eu luto por tudo isso, porque tudo isso faz parte de mim. Eu respiro tudo isso. Eu utilizo tudo isso. Então, como eu sempre falo, e para a Clara que está aí na live, sabe assim, eu sou uma oportunista social. Em cada espaço que eu vou, que eu tenho direito à fala, eu falo sobre cada tema, eu não falo sobre tudo ao mesmo tempo. Mas se eu estou num espaço onde eu posso falar dos LGBT e da luta, somente os LGBT negro e candomblessista, que são 3 momentos que a gente tem que falar de uma única pessoa, eu falo. A gente não pode perder a oportunidade de falar sobre nós, porque nada para nós sem nós. Um homem branco ou uma mulher branca não pode estar lá no poder me representando. Nós temos aqui 13 vereadores. Todos, na época de eleição, entram num terreiro de candomblé para pedir voto. Mas a gente não vê uma política pública. Uma vez eu falei aqui com o prefeito anterior. Prefeito, a gente precisa falar da saúde da população negra. Mas a população toda é negra, então a gente não precisa falar. Mas cada um tem a sua especificidade. É uma cidade negra, mas cada um tem a sua especificidade. Nós temos aqui pescadores, marisqueira, agricultoras. São mulheres negras? São. Tem saúde para mulher negra? Tem. Mas, e qual é a dificuldade de uma marisqueira? Por isso foi criado o defeso, para que a mulher não fosse para o mar em julho e agosto, que é a época do temporal, porque a mulher pega a doença lá, nessa época da frieza, nas partes íntimas. Então, foi criado uma lei específica para essa mulher negra marisqueira. A mesma forma é a agricultora, que precisa usar protetor, aquela camisa do VA. Então, cada um tem a sua especificidade. Sim. Aí, a mulher trans negra, ela é negra, tem a população lá, mas ela é trans. Ela vai ser tratada igual uma mulher? Nunca. Nunca. Então, cada um tem a sua especificidade, entendeu? Por isso, nós não temos que tratar com diferença ou dizer população é tudo igual, não. Tem a sua especificidade. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que para mim é muito importante escutar você me responder isso. Que a gente tem a nossa visão, a gente tem a nossa percepção dentro daquilo que a gente estudou, né? Daquilo que a gente pesquisa. Mas ouvir de você é uma outra história. Repara. Qual o papel das mulheres negras na construção histórica do Brasil, que raramente é contado? Pois é, a gente vê, né? Dia de Zumbi, dia de Lampião, e essas mulheres que estavam atrás desses homens. Dia de Nelson Mandela, medalha Nelson Mandela. E o Winnie Mandela ficou aonde quando o Nelson Mandela ficou preso?
ela continuou na luta. Ela levantou a bandeira. Dandara estava onde? Na luta, na linha de frente. Maria Bonita só tinha o nome de Bonita. Então, as mulheres, Maria Quitéria, Ana Nery, que bem pode falar disso, pro Clarinha. As mulheres foram para a luta. As mulheres foram para a luta. E as que vieram depois dela, tipo Reusa Valentim, Matilde Ribeiro, Vilma Reis, Lélia Gonzalez, Angela Davis, Tina Turner. Você já leu o livro de Tina Turner? Por sinal, o nome dela é Ana. Não. Maria. Eu sei. Então, são mulheres que me inspiram, entendeu? Mulheres que me inspiram. A gente vê essas mulheres aqui, mulheres protagonistas que não ficaram na sombra, esperando o marido fazer, ou o povo fazer. Não, elas foram para a linha de frente lá, né? Foram para a guerra, se disfarçaram de homem. Quem é a mulher que quer ir para a guerra? Lá, para defender o seu país. Então, esse é o protagonismo da mulher negra, dizer, eu posso, esse é o meu lugar. Desde aquela época, as mulheres já vêm dizendo, lugar da mulher onde ela quiser, meu lugar é na guerra, meu lugar no enfrentamento, meu lugar é ser protagonista. Elas nem sabiam que seriam protagonistas. Mulheres na capoeira, mulheres na política, salve Mariela, né? Érica Hilton, misericórdia, o que é aquilo? O que é aquela mulher? Uma mulher trans, que com fé em Deus, eu gostaria de ver uma revolução no mundo, que é uma revolução no mundo, não era nem no Brasil, no mundo, Érica Hilton presidente do Brasil. Mas a própria nossa população não acredita nisso. É a pessoa, uma mulher trans, como no México chegou, uma mulher trans no Brasil, presidente do Brasil, com aquela potência. Como fala, né? Nós negros intelectuais, tipo Anailton, os pretos, aprender a ler para ensinar seus camaradas. Olha a vida de Érica Hilton como foi. A família abandonou, foi para a rua, se prostituiu, foi estudar, fala eloquentemente, não lê um texto, fala sobre tudo, rebate qualquer coisa, e na classe. Então é isso, para a mulher, não importa se ela é trans, se ela é cis, se ela é negra, se ela é branca, o papel da mulher é o protagonismo, defender a sua revolução, a sua existência. Chega de feminicídio. Nós da Rede Mulher Negra temos uma campanha, parem de nos matar, parem de nos matar e parem de nos matar. É por isso que nós vamos marchar 25 de novembro, 1 milhão de mulheres na rua de Brasília, em busca de reparação e pelo bem viver. Como é bom, como o bom viver se contrapõe ao modelo de vida imposto pelo capitalismo e pelo racismo. Aí é uma discussão que a gente, como você falou, né? A gente vai falar em outro momento, que é a questão da economia solidária, da autonomia financeira das mulheres. A gente precisa, aqui a gente vê muitas oficinas. Eu não vou não, mas uma única coisa que você aprenda a fazer, você ganha um dinheirinho. Eu aprendi a fazer salgado. Não viu nada de importante ali naquele salgado. Mas quando a coisa aperta, quantas mulheres tem aí na rua vendendo salgado? Eu aprendi com minha avó, com minha tia. Eu aprendi pela necessidade. Eu no Caribe já vendi banana, Luciana morrendo de vergonha, eu gritando, olha a banana freguesa, bota a banana na mesa. E ela, não precisa gritar, o povo tá vendo que é banana assim, Luciana, mas quem tá dentro de casa não tá vendo. E aí as mulheres do Caípe estão todas lá vivas. Dizia assim, minha filha, dona Nevinha mesmo, evangélica, a fruteira cheia de banana, o quintal dela cheio de pé de banana. Eu vou comprar, porque eu nunca vi aqui em São Francisco do Conde 2 mulheres trabalhar como vocês trabalham. A gente não ficava na porta de vereador pedindo aluguel, gás, comida. Não, a gente ia para a maré, esperava a maré baixar. Todo mundo do Caípe sabe essa história. Inclusive, o vereador Ney do Caípe, que nos ajudou e muito. A gente esperava a maré baixar, às vezes a gente ficava, vai maré, e catando um chumbinho ali, ó. Era de manhã,
de tarde. Depois a gente foi vender banana no carrinho de mão. Começamos vendendo pro pai dela. Depois, quando ela estava entrando dinheiro que a gente estava pagando o nosso quartinho, a gente começou a vender pra gente. Ia pra Ceasa, pegar os sacos de goiaba, que na época era o que estava dando. Era a época do geladinho. As mulheres encomendavam muito. Chegava dentro do ônibus, os homens diziam assim, pegava Simões Filho para chegar em Simões Filho, pegar Madre de Deus para soltar no Caípe. Os motoristas, não, aqui não é lugar de carro de carga, não, não sei o quê. O povo dizia assim, as duas mulheres trabalhando, suas piriguetes estavam dando carona. O povo descer, pegar nossas bagagens, botar dentro do ônibus e a gente ir trabalhar. Vender a empim, né? Nessa época, meu sobrinho tinha 6 anos, Amon, e vinha vender a empim com a gente no meio da rua, se acabando da risada, coitadinho, a gente gritando, ó, empim, ó, empim. E a gente nessa luta. Então, foi uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. A mulher precisa aprender de tudo um pouco e de cada coisa ela tirar um proveito para ter a sua renda. Para que não precise, sabe, depender de marido para quando ela dizer, olha, vá para o quinto dos infernos que eu vou viver a minha vida. Minha irmã, por exemplo, ela nunca foi morar em uma casa com um homem, ela sempre morou com minha mãe, sempre os homens que vieram morar com ela. Porque ela sempre dizia, na hora que eu dizer já vai, vai. E ela ficava, entendeu? Que é como eu falei, na hora que tá todo mundo bem, é meus bens, mas na hora que separa, me deu meus bens. Uma coisa boa que Rilza fez aqui, por uma política pública, o Minha Casa Minha Vida, lá no condomínio onde a gente tem, ela exigiu que fosse colocado no nome das mulheres. Por que no nome das mulheres? Porque quando os homens se separam, se o apartamento ou o imóvel está na casa, na mão dele, no nome dele, é a mulher que vai embora com os filhos e ele fica com o apartamento. E o Zé disse, eu não quero isso. Olha a diferença de ter uma mulher no poder, porque o olhar é diferenciado. Então, isso é uma revolução, isso é uma conquista para as mulheres. Então, isso foi uma autonomia. Uma autonomia. De que forma as políticas públicas têm ou não têm atendido às demandas das mulheres negras? Não tem atendido. Não tem atendido. Superficialmente. Né? A gente não vê. A gente não vê política pública para as mulheres. Quando a gente vê, são ações pontuais. São ações pontuais. E a gente não quer ação pontual. A gente quer ação contínua. Porque nós vivemos todos os dias. A gente quer ação contínua. Eu não gosto dessa coisa. Dia do câncer, como é? Exame de câncer de mama. É só em outubro? Não. Não. É todos os dias. Tem que se fazer o exame. Está lá disponível. A máquina tem que estar disponível para atender toda a população todos os dias, né? Aí faz uma campanha somente de mês em mês e aquela situação ali, aquela doença, aquela problematização, ela só é importante no mês da promoção, né? No mês da propaganda. No mês da mulher, vamos dar massagem, são coisas que não são relevantes para nós, sabe? Vem aí agora a Conferência das Mulheres. Vamos para lá, mulheres, debater, cobrar, colocar sua demanda. O que você quer ver na sua cidade, enquanto política pública para a mulher? Vamos ver assim, ó, primeiro emprego para jovem aprendiz, para as meninas, oficinas de capacitação para idosos, oficina para idosos, mulheres idosas. Aprender, uma vontade que eu tenho que fazer aqui, o meio digital. Às vezes você tem uma idosa em casa, ela não sabe usar um celular, passa mal, não sabe fazer uma chamada de vídeo, ligar um celular, fazer nada. E aí? Precisa pensar nessas coisas. Outra política pública, idoso. Qual é o seu momento de lazer? Aí eu estou vendo aí um monte de projeto que a gente vê. Construção de praça, construção de área de lazer. Para quê? Perguntou à população se é isso que a população quer. Tem que ter a escuta da população, porque o dinheiro é nosso, a gente tem que dizer como tem que ser usado esse recurso. Os idosos precisam o quê? De em casa, aqueles aparadouros, né, que não tem mais mobilidade. As calçadas, precisa ter aquele negócio para cadeirante, para aquele negócio do cego, como é o nome se agora, Tati, tá?
É piso aquele tático. negócio. Isso. Entendeu? Cadê isso? Cadê isso para nós? Não tem. Escola para mulher. Outro dia a menina botou lá em Salvador, tem a área do metrô que é de um horário para o outro, é só mulheres, vagão, para mulheres. Aqui a gente não vê a questão da polícia feminina para fazer ronda nas escolas. O que a gente está vendo nas escolas aí? Muita briga entre os alunos, aí os homens policiais não podem entrar para revistar, para fazer alguma coisa assim, porque são mulheres. Cadê as mulheres daqui femininas? Não tem. A gente vai numa delegacia da queixa do marido que bateu, como aconteceu, você sabe da história daquela menina. O delegado virar para mim e falar, mas por que ele bateu nela? O que foi que ela fez? Doutor, peraí, a situação aqui é inversa, só para perguntar. Por que o marido bateu nela? O que ela fez para ele bater? Não é pai dela, até que fosse. Cadê a política pública para dizer assim, a mulher ir lá dar uma queixa e ele não dizer, não, é meu amigo, é amigo de tal fulano, que é amigo meu, uma autoridade vai e faz uma ligação, o cara é solto. Que política é essa? Entendeu? Claro. E assim a gente vai vendo a cidade, não é só aqui, nos outros lugares, se desconstruindo, acabando. Cadê emprego para essa população? Cadê um curso técnico para essas meninas? Cadê uma ajuda, por exemplo? Vai agora o Enem. Cadê a população dizer assim, aulão aqui para o Enem, de graça. Oficina aqui para você aprender a fazer salgado, costura, para você ter uma renda. Um aulão Uma de creche solidária. Cadê uma creche solidária para a mulher poder ir trabalhar? Na época das férias, que as creches, né? As professoras têm o direito também de descansar. Cadê essa creche de férias para a mãe continuar trabalhando? Porque a mãe não sai de férias, não, continua trabalhando. Quem sai de férias é a criança. Criança. Cadê? Você falou aí agora de uma creche. Eu vi hoje uma reportagem de um professor, que ele foi professor, não, ele era secretário de educação, eu acho. Ele foi expulso do cargo, foi exonerado, porque ele disse que as mães, elas queriam se ver livre dos filhos. Botava nas escolas para se ver livre dos filhos, ele foi exonerado por causa disso. Isso está gerando uma polêmica tão grande, tão absurda. Nós verdadeiramente precisamos de políticas públicas. Se a gente ficar sentada de braços cruzados, elas não vão vir. E nós precisamos colocar o pé no caminho e caminhar. Porque é caminhando que se faz o caminho. Quais espaços precisam ser ocupados pelas mulheres negras e com urgência na sua percepção? Qual o espaço? Quais espaços hoje as mulheres negras precisam ocupar com urgência? A política. A política. Mesmo que as mulheres tenham a aversão à política, porque é onde a gente faz as leis. Entendeu? E principalmente na base do executivo. Porque no legislativo a gente só pede, né? Você não quis nem sair mais vereadora esse ano. Vereador solicita. Então temos que ter uma política que a gente execute, que a gente diga é assim que eu quero. Nós precisamos ocupar os espaços políticos. As pessoas têm medo. Nós não estamos aqui para tapar buraco ou cumprir cota, que antigamente era 30, estão lutando agora para ser 20. E a gente aceita, porque ninguém quer entrar na política. A mulher não quer entrar na política, por quê? Pela desvalorização. Mas é lá que as coisas acontecem. O povo diz, eu não gosto de política, eu não suporto política. Mas o pão que você come, o preço vem da política. Vive política, na hora que acorda, na hora que vive e diz que não gosta. O que você pode, o que você não pode fazer é discutido na mesa política. E aí, se a sua participação é aquele goela abaixo, a gente não pode aceitar mais isso. Se é para nós temos que meter o dedo, ajudar a construir. Como pode isso eu digo, mulher, vá para a conferência para falar isso. Homens machistas, sexistas e preconceituosos construindo políticas públicas para mulheres. Para mulheres, entendeu? Então a gente precisa usar os espaços de poder, precisamos ocupar as academias de letra, as salas de aula,
Principalmente porque sem educação, sem conhecimento, a gente não chega em lugar nenhum. Entendeu? Então a gente precisa estar nesses espaços de poder se encontrar, dizer qual é o mundo que você quer, de que forma você pode construir. É só criticando? Não. Você não pode só criticar. Ah, porque minha vereadora, meu vereador não fez. Você fez o quê para cobrar isso dele? Por que você não disputa um espaço para você estar lá fazendo? Por que muita gente não vota em mim, Elane? Porque eu falo a verdade. Eu não vou votar. Eu não vou querer o seu voto para botar você para trabalhar ou sua família. Eu vou trabalhar pela comunidade. Porque não adianta o vereador dizer assim, eu vou lhe dar um cargo. Pronto, me dá meu emprego. Aí eu vou na farmácia básica, não tem remédio. Eu vou na escola, não tem aula. Eu estou aqui na rua, aqui no CAMI, aqui na Bela Vista, alto da Bela Vista, e aqui tem o Clube dos Amigos da Melhor Idade. A gente não sobe nem desce. Ali é um clube de idosos, está sem acessibilidade. Quem dia de chuva não sobe a pé, não sobe de moto, muito menos de carro. E a rua está estreitando. E aí o povo fica só se queixando entre eles. Não, tem que ir na prefeitura e sinalizar, olha, queremos uma solução para aquela rua, porque daqui a uns 2, 3 meses, com 4, 5 chuvas que cair, ninguém mais passa lá. É o nosso direito. Isso é cobrar política pública. Mas quando o nome já vem política, o povo pensa que é só, sabe, votar em vereador, não sei o quê, que ninguém mais quer isso para si, porque a política já está do jeito que está em todo o Brasil, descredibilizada. A política pública é você cobrar o que é o seu direito. É ter direito de você cobrar. Eu quero uma iluminação de qualidade. Eu quero minha rua capinada. Eu quero água encanada de boa qualidade. Ah, porque São Francisco do Conde é a única cidade que só cai água 2 vezes na semana quando cai. Não tem um projeto não que a gente possa ter água todos os dias. Entendeu? A gente precisa falar sobre isso. Precisa ter mais espaço para isso. Porque, aí volto a falar também da religião. A mulher tem que estar também no espaço religioso. Porém, não alienada. Tem que estar no espaço religioso. E ser respeitada no espaço religioso. Não é só pastor, babalorixá, que tem direito de falar padre. Não, mulheres também têm direito. Não é impor assim, vem de lá de baixo. Vai ter missa tal dia, vai ter culto tal dia, vai ter função tal dia. Sim. Mas me ouviu? Eu posso? É dessa forma? Entendeu? O marido diz, hoje eu quero comer peixe, a mulher com vontade de comer galinha. Ô, meu amor, a gente não entrou no consenso. Se você quer comer galinha, eu quero comer peixe. Como é que vai fazer hoje? Ou você vai comer o seu, eu vou comer o meu. Hoje a gente vai comer um e amanhã a gente vai comer o outro. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser dialogado. Toda a mulher tem que estar em todos os espaços de discussão, de ação, de tudo. Esse é o lugar da mulher. O tempo de Anastácia acabou. Graças a Deus. Ana, eu quero dizer para você que foi um momento maravilhoso. Que você é um ser humano excepcional, uma mulher cheia de bagagem, e foi uma verdadeira aula do ser mulher negra e o que e como fazer enquanto mulher negra dentro da sociedade, como agir. Eu quero agradecer imensamente porque nós fizemos o convite que você aceitou. Dizer para você que eu estou muito feliz, nós estamos muito felizes. Tiveram diversos comentários, teceram aí diversas coisas sobre você, mas o negócio estava tão assim que não dava nem para ler. Eu não vi nada daqui. Foram tantas coisas que não dava nem para ler, porque ou eu lia aqui ou eu prestava atenção em você, então não teve como. Desculpa. Mas a galerinha que entrou gosta muito de você, gostou muito do seu trabalho, de tudo que você trouxe, de toda a sua fala, do você profissional, do você mulher. E para mim, não é diferente, comigo não é diferente, você sabe disso. Clarinha colocou assim, a última fala que nós temos aqui, Clarinha colocou não só falar, mas também cobrar as autoridades que colocamos no poder e não geram momentos de escuta. Eu acho um absurdo a casa do povo, o povo ser silenciado. Eu acho isso um absurdo. Porém, não sou eu quem vou dizer nada, porque uma andorinha só não faz verão.
E aí, a senhora, sua esposa, nossa Inha, colocou parabéns, mulheres potentes. Nós somos mulheres potentes, Inha. Nós somos, literalmente. Ana, faz as suas considerações finais para que a gente finalize o nosso trabalho. Eu quero agradecer o convite, quero agradecer a todos que estão aqui conosco, nos ouvindo. Quero agradecer a minha esposa, que está sempre me incentivando. Se hoje eu não grito mais para ser ouvida, é porque ela me puxa a orelha, entendeu? Você bem sabe disso. Ela e muitas outras dizem, se compreenda, se respeite, bote no seu lugar, porque você tem história nessa cidade, você ajuda, você contribui, e você não é visto, você não é levada. Pare com isso. Eu digo, eu tenho uma missão, e eu vou levar avante a minha missão. Não estou cobrando nada de ninguém, não quero nada de ninguém, só quero o que Deus tem preparado para mim. Se Ele acha que nesse momento eu devo sofrer para eu poder me fortalecer, porque da dor a gente tem que tirar alguma coisa, então que eu passe por tudo isso. Mas que eu continuo com a minha fala e a minha cabeça erguida. Se precisar me vender, sem precisar me curvar para ninguém. Se eu tiver de passar fome, eu vou passar. Se eu tiver de comer bem, eu vou comer bem. E estou sempre dividindo com os outros. Eu quero agradecer, eu quero convidar a todas e todos para 25 de julho estarem conosco na 4ª edição do Troféu Prefeita Rilza Valentim, onde vamos homenagear 30 mulheres. Quem puder e quiser contribuir de forma mão de obra, produto, material, financeiramente, estou aqui, aceito. Quero também convidar para que participe da Conferência da Mulher, da qual eu sou conselheira aqui do Conselho de Mulheres. Nós teremos a conferência aqui em São Francisco do Conde, 23 e 24 de julho, dia anterior ao Júlio das Pretas. Também teremos 16 e 17 a Conferência de Igualdade Racial, isso tudo idealizado, com a participação da Superintendência de Direitos Humanos, e junto com o Conselho de Igualdade Racial, que eu faço parte, do Conselho da Mulher. E no mais, dizer a cada mulher que está nos ouvindo e que vai nos ouvir depois, que se valorizem, busque o seu espaço, comece dentro de você, pergunte quem sou eu nessa imensidão do mundo aí. Você é uma gota d'água no oceano, mas que vai fazer toda uma diferença, igual o sal. O sal é o produto mais barato que a gente tem para fazer um alimento. Ninguém dá nenhuma importância para o sal. A carne está boa, a carne sertão está maravilhosa, o feijão está maravilhoso. Mas tire o sal da comida. Tire o sal da comida. Então, mulher, seja o sal, salgado ou insossa, mas seja o sal que faz a diferença na vida do outro. Muito obrigada. Boa noite. Quero agradecer mais uma vez aos meus ancestrais por ter me dado essa permissão. Muito obrigada a todas. Eu agradeço mais uma vez a você. Eu quero dizer que para todas nós que ouvimos e que ainda irão escutar, toda a sua fala é de total relevância e importância. Eu acredito profundamente que todas nós estamos saindo daqui hoje com a sementinha plantada e será plantada também nas que ainda irão escutar. Porque, infelizmente, nós ainda vivemos com mulheres dentro da nossa sociedade que vivem com o homem das cavernas. Deixa eu falar uma coisa que eu esqueci. Nós estamos para realizar uma roda de conversa lá no CEAJAT, no CAIP, junto com a coordenadora Luana Marinho. É um projeto do coletivo Terra das Iabás, a qual eu sou coordenadora, junto com a Associação Prodilotes, que eu sou presidente, e o grupo Gordinhas Linda, onde Luciana é a coordenadora. E é isso. Convido a todas para que a gente vá falar também sobre o Júlio das Pretas e a consequência da mulher nessa vida. E o evento de amanhã? O coletivo do evento de amanhã, nós teremos a conferência, está tendo em São Francisco do Conde a conferência de assistência social. E amanhã, lá no Coroado, no CRAS do Coroado, vai ser o momento das associações no terceiro setor, onde a gente convida o coletivo, né, Dolores, para estar lá fazendo parte, porque amanhã de manhã é da Sociedade Civil Organizada no CRAS do Coroado. À tarde vai ser na Muribeca,
dos conselheiros de assistência social. Então, não deixe de participar desse momento. O Coletivo Dolores estará amanhã. Muito bem. Voltando aos agradecimentos, eu quero agradecer a todas que estiveram aqui, quero agradecer a todas que ainda vão nos escutar. Eu quero dizer para vocês que vocês são extremamente importantes e sem vocês isso aqui não estaria acontecendo. E que vocês nos deem a mão, né? Porque sozinhas não podemos nada. Estamos aqui para nos empoderarmos, mulheres empoderando mulheres, ajudando mulheres a se construírem e fazendo com que nós venhamos a construir um mundo melhor, tá? O Coletivo Dolores agradece. Quero te dizer, Ana, que você vai voltar mais vezes. E a gente vai trazer Irinha também, porque eu tô louca para escutá-la. Eu quero dar uma sugestão. Você, mulher que está nos ouvindo, Elane, junto com o Coletivo Dolores, criou essa campanha, né, de através de uma live, você está debatendo sobre vários assuntos. Então, você que sabe fazer alguma coisa, ensine a outra através da live. A ler, a escrever, a fazer um artesanato, né? Um inglês, um francês. Faça alguma coisa, mas faça. Como ela lê uma receita, sabe? Como os idosos se protegerem, uma alimentação saudável, o que é que podemos comer, o que não podemos. Você que é nutricionista, psicóloga, doutora, professora, crie uma live, faça uma ação, uma caridade, faça uma ação social para outra, entendeu? Faça alguma coisa. Como você faz uma bijuteria, como você faz uma leitura, como conseguir alguma coisa de graça. Fale sobre as leis que a gente não entende, que a gente não conhece. Mulheres de 60 anos que podem tirar uma carteira de graça, como se aposentar. Faça alguma coisa. Querem saber sobre o Coletivo Dolores, por que esse nome? Luciana está dizendo que aí o pessoal está perguntando por que se chama Coletivo Dolores. Elane, responda aí. Coletivo Dolores. O nome Coletivo Dolores veio devido a um grupo de mulheres que nós somos revestidas de dores, porém dores que estamos hoje colorindo. E eu vou dizer por que se chama aqui Coletivo Terra das Iabás. Porque a terra é nossa, é das mulheres. Iabás em Urubá quer dizer mulheres. E aí tem a imagem de 4 mulheres, significando cada uma geração. Então a terra é das mulheres. E as mulheres são dolores. Mas não porque sente dores, porque são dolores. Dolores. Mas é isso aí mesmo. Galerinha, o Instagram quer banir a gente, tá? 2 horas, praticamente. Quero dizer para vocês que todas vocês são importantes, todas vocês são necessárias, que nós estamos aqui de braços abertos para acolhê-las. Se tiver alguma mulher que esteja precisando de acolhimento, nós temos um grupo para acolher mulheres que sofrem todo e qualquer tipo de violência. E venham para o Coletivo Dolores, venham fazer parte da nossa antologia. Nós já estamos nos programando para o nosso 2º livro. Venham fazer parte vocês também. Ana, você já é membro praticamente do Coletivo Dolores. Nós já temos o nosso projeto, né, para o mês de julho, você já está inclusa. E nós iremos entrar em contato para poder a gente organizar como é que vai ser tudo direitinho. E que Jesus abençoe a vida de cada uma de nós. E até a próxima, se Deus quiser, até segunda-feira. Tchau. Tchau. Que o Molu nos abençoe também, cada um com a sua crença. Um beijo, obrigada a todas e até a próxima. Estarei sempre à disposição. Igualmente, minha preta. Tchau, tchau. Tchau. Ai, que live deliciosa. Galerinha, para vocês que ficaram, gratidão, gratidão, gratidão. Beijos, até mais.